Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Clébia Sarges, estou aqui para nós estarmos aprendendo sobre sucos no período da depuração. E para isso eu fiz aqui uma apresentação, né? Vou estar compartilhando aqui a minha tela com vocês, para que assim a gente possa estar entendendo mais sobre esse período e tirando aí, quem sabe, a sua dúvida, né? Aquela grande dúvida: eu vou ficar fraco? Vai me faltar nutrientes? Como é que eu vou me sentir nesse período, tá bom? Então vamos aqui fazendo aqui a nossa apresentação. Queridos, é muito interessante que justo quando nós estamos aí nesse período de sucos, nós temos a dúvida, né? É um detox? Como é que é feito? O que significa aí um detox? Também pessoas chamam de depuração também, ou então desintoxicação. E aqui o detox nada mais é do que uma bebida feita com ingredientes frescos, com vegetais crus, com fruta, com hortaliça, né? Mas para a gente o mais importante dentro desse período é a parte dos nutrientes que ele nos fornece e a parte terapêutica que ele vai agir nesse período aqui para a gente. Então, assim, dentro desse período é de suma importância o uso dos sucos, para que a gente possa ali realmente estar fazendo a ingesta líquida mais rápida. Porque olha só, deixa eu falar para vocês, é diferente eu te falar assim, ó, come 3 cenouras inteiras. Você vai passar um período ali mastigando, você vai passar um período ali fazendo o processo digestivo. E aqui, quando nós temos esse processo de usar os sucos, é para que a gente dê uma acelerada nisso e para que a gente receba isso com mais facilidade. Tá bem? Para que a gente receba esses nutrientes com mais facilidade. Por isso, uma outra coisa importante também nesse período é a gente saber fazer as combinações, de preferências que são indicadas, e também a gente fazer a separação da fibra ali, né? Em alguns sucos, quando há essa necessidade, nós temos que fazer essa separação da fibra. Como é que nós vamos fazer isso então? Nós vamos coar num tecido, de preferência, né? Todos nós aí do lado terapêutico, a gente geralmente usa aquele coador de voal para fazer essa separação. Mas Clébia, para que é isso? Para que justamente a gente receba esse nutriente mais rápido nesse período. Então é de suma importância nós termos em mãos uma planificação, seguir certinho como tem que seguir, para que ele tenha o efeito que nós desejamos e também para que tenha a ação terapêutica daquele período que nós estamos usando o suco, tá bom? Então aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre os benefícios, né? Como eu falei, a desintoxicação, eliminar toxinas que ali estão dando volta no seu organismo, vai dar uma aliviada na ingesta de sólidos e vai fazer com que esse organismo, para que esse intestino realmente ele passe um período ali ingerindo esses sucos e fazendo com que haja uma eliminação de toxinas ali que não estão sendo desejadas nesse momento. Outra coisinha que muitos pensam que eu vou ficar sem energia, eu vou ficar fraco, pelo contrário, a gente tem mais o que? Energia, a gente tem mais forças ali, porque a gente vai o que? Aumentar esse nível, né, de nutrientes, como eu falei, em vez da gente estar ali passando por um processo digestório, comendo ali várias frutas, verduras, então no suco a gente vai ter como se fosse mais concentrado isso. Então fazendo com que a gente realmente receba mais rápido esses nutrientes e fazendo com que a gente baixe, sabe o que? A glicose em excesso que a gente tem ali dando volta no nosso organismo em excesso,
e que gera um cansaço, porque ela não está indo ser digerida, ela não está no processo que ela deveria, sendo queimada, e aqui a gente diminui, né, a glicose e aumenta essa quantidade de nutrientes que nós realmente queremos. Outra coisa super importante no período dos sucos, e esse benefício para a gente, é a parte de hidratação, né? Essa parte de hidratação, queridos, ela realmente está nas pessoas deixando a desejar. As pessoas já não estão tomando água como deveriam. Então, esse período da depuração, o uso de sucos, ela vai te ajudar a equilibrar mais essa hidratação. Porque justamente pelo fato de você não tomar água, pelo menos os sucos vão te ajudar. Não significa que você deve substituir um pelo outro, tá? Ah, não, tô tomando só suco, não tomo mais água. E não é assim. A água, nós sabemos que ela é fundamental. Por quê? Porque o nosso próprio corpo, né, ele é de uns 70 a 75% feito de água. Então, olha só a importância. Então, nós temos que saber muito bem esse processo de hidratação. E também a própria depuração, ajudando com que a gente baixe de peso. E baixando de peso, tirando uma obesidade, tirando ali um sobrepeso, automaticamente nós vamos estar eliminando o quê? O processo inflamatório. E com isso eu sempre digo para as pessoas, você ganha de presente baixar de peso. Mas o fundamental é você desinflamar. E aí você vai estar eliminando certos problemas que o seu corpo já está gritando fisiologicamente que não suporta mais. Então, por isso que o período de suco na depuração, ele é muito importante, mas para isso você precisa entender. Agora, se você encarar de uma forma que você vai ficar fraco, que você vai ficar sem nutriente, você tem que quebrar isso do lado mental, porque não é assim. Porque quando você faz um suco ali com as propriedades corretas, com todas as indicações que estão te dando, que você está sendo orientado, o que acontece? Pelo contrário, o seu corpo ele vai o quê? Nutrir. Então, quando ele recebe esse nutriente de uma forma mais micro, aí o seu corpo ele passa a assimilar melhor. Porque você está tirando alimentos que são daninos, bebidas que são daninas, que a gente sabe muito bem, com teor de açúcar muito alto, com teor de aditivos muito alto, com corantes. E aqui na forma natural é de suma importância, porque é justamente aonde nós vamos o quê? Fazer com que o nosso corpo ele esteja ingerindo o mais natural possível. Outra coisinha de muita importância para que a gente possa entender nesse período são os ingredientes mais comuns que a gente usa dentro dos sucos, que seriam as verduras, as frutas e as ervas. Aqui quando eu falo de verduras, eu estou falando de um modo geral, tá? Porque se a gente fosse ficar falando uma por uma aqui, então aqui a gente vai usar hortaliça, né? A gente vai usar aqui também a parte de todas de vegetais. Então aqui verduras eu já coloco aqui numa forma geral, que é para a gente poder entender. E as frutas também. Então justamente quando eu coloco que nós precisamos fazer o quê? Coar esse suco no período aí que nós vamos estar fazendo, justamente para a gente ter essa separação dessas fibras, né? Então tudo vai depender da orientação que você vai receber, tá bom? Porque tem períodos também de uso de detox que não faz falta coar, que você pode estar ingerindo ali com todas as fibras. Então isso vai depender muito da orientação que você vai receber e do processo que você está fazendo. Eu sempre digo para as pessoas, você tem que entender o processo que você está fazendo. Porque se você não entende esse processo, é como que você acaba desesperando, né? Fica desesperado ali, porque você não entende o que você realmente está fazendo. Por isso que
nós aqui, juntamente com a CITEM, a gente está buscando orientar o máximo possível as pessoas para que elas entendam o processo que elas estão fazendo, o porquê, para quê, qual a utilidade. Então, por isso que nesse período dos sucos, ele é super importante para que a gente possa fazer a parte terapêutica como ela tem que ser feita. E os objetivos que nós vamos encontrar, nós vamos alcançar na realidade, né? Então, outra coisa que é super importante é como preparar, né? O preparo de cada suco vai, como eu disse, né, depender da orientação que você vai estar recebendo aí. Então, aqui, ó, escolher os ingredientes é muito importante. Preparar, saber preparar esse ingrediente, fazer a boa mistura deles. Como é que eu posso estar misturando? Através de um liquidificador, de uma centrífuga, um mix, um multiprocessador. Nós precisamos desses equipamentos para poder estar fazendo, né, ali a preparação desse suco. Então, e os ingredientes? Como eu devo estar com esses ingredientes? Eu devo estar com eles limpos, cortados, eu devo tirar partes deles se você comprou aí por acaso, né, vamos dar um exemplo aqui, uma cenoura aqui, ela não tá ali para se aproveitar, não use, tire esse vegetal que veio já ruim, né? Então assim, não use frutas, verduras que já estão passadas do seu ponto, né? Ali já estão em processo de putrificação. Não use isso, porque tem pessoas que às vezes querem aproveitar todos os pedacinhos, né? E às vezes a gente acaba errando por estar querendo fazer esse aproveitamento, tá bom? Então, assim, é de suma importância você saber escolher os seus ingredientes, já deixar eles separados, se você tiver horário para fazer, se você tiver ali a mistura já para fazer, você já ter tudo ali bem lavado, bem limpo. Olha, eu vou dizer para vocês, tem muitas pessoas que têm o costume de chegar da feira e meter tudo dentro da geladeira. Às vezes nem tira do saco ou tira do saco, já joga tudo ali dentro da geladeira. Pessoal, deixa eu falar para vocês. A gente tem que ter a higiene. Chegou da feira com ali suas frutas, suas verduras, lave antes de guardar, tá bom? Nós temos muito caso de intoxicação e até mesmo de doenças que as pessoas adquiriram por comer frutas e verduras contaminadas vindo da feira. Então, assim, pessoal, é de suma importância, principalmente nesse período de depuração, você ter total higiene com o seu alimento. É você lavar literal, é você passar ali uma buchinha ali com sabão em algumas frutas, verduras, né? Fazer esse processo de higiene, lavar, deixar de molho ali as hortaliças ali com... Eu uso um pouco de vinagre, eu uso ali um pouquinho às vezes de bicarbonato também, uma água quente eu também jogo ali quando é brócolis principalmente, né, que ele tem ali várias florezinhas, então pode ter algum bichinho ali pelo meio. Imagina você pegar tudo isso e já enfiar tudo dentro da geladeira. Então é um tempo que você gasta, mas é um tempo que realmente é necessário. E isso é muito importante para que a gente esteja ali preparado para esse período e que principalmente a gente tenha uma higiene adequada dos nossos alimentos, tá bom? Então eu quero que vocês possam entender isso para que vocês possam estar aplicando e que realmente essa higiene seja bem assim, vamos se dizer assim, né, que ela seja bem feita, porque a gente, às vezes na pressa, né, joga tudo lá dentro da geladeira e não pode ser assim, tá bom? Porque, infelizmente, ela veio lá da horta passou para o caminhão, do caminhão passou ali para o depósito, depois passou ali para venda e você não sabe que exposição e que tipo de
insetos ou bichinhos passaram por cima, né? Então por isso que a gente tem que ter esse devido cuidado. Uma outra coisa importante, e aqui eu deixo uma dica, é como nós devemos dar sabor para os nossos sucos, né? Eu digo assim, né? O detox, ele caiu numa moda que houve muitas críticas e que eu acho até interessante que a mídia às vezes faz uma crítica e não explica o lado bom. Isso é um erro muito grande. Mas a gente por si só, às vezes, só faz tacar lá uma couve com nada e aquilo não vai ficar saboroso, gente. Eu sinto muito falar para vocês. Eu sempre digo que as pessoas, elas têm que ter um toque de sabor no que elas vão preparar, seja o alimento ou seja um suco, seja o que ela for preparar, ela tem que ter esse lado mais aguçado de dar o sabor, né? Então ali experimentar essas combinações, experimentar colocar uma fruta ali para dar um toquezinho adocicado. Ali justamente nós não devemos estar usando nenhum produto para adoçar. Por quê? Justamente ele já tem o doce, a fruta ela já tem a sua própria frutose ali, onde ela já dá para o nosso paladar suficiente doce. Mas às vezes a gente quer tacar ali açúcar dentro do suco e não pode, tá bom? Um suco detox, ele tem uma finalidade e essa finalidade é que é importante a gente entender. Tá bom? Uma coisa que a gente utiliza dependendo da situação, tá bom? Por isso que eu digo, não saia fazendo qualquer coisa por aí, sempre tenha ali um acompanhamento. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada estado daquela pessoa é um estado dela. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque por aí tem certas frutas, tem certas hortaliças que não podem ser usadas. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui, por exemplo, água de coco, mas tem situações de depurações que não pode usar. E aí, o que eu faço? Vai água, tem outros ingredientes que o terapeuta vai estar orientando, o profissional vai estar orientando você. O que se deve colocar naquele suco. Então, é de suma importância você ter ali na mão a guia do que você vai fazer e que principalmente tenha ali a orientação adequada de quem está te auxiliando para que você faça o período de depuração, tá bom? Então, ajuste sempre o seu suco, coloque ele nas quantidades que tem que ser. Então, a gente sabe que também tem a diferença de uma safra para outra. A gente sabe que às vezes um alimento ele está mais concentrado do que outro. Então tudo isso a gente vai o que? Provando, a gente vai o que? Dosando, para que a gente realmente chegue ali num sabor agradável, que a gente tenha ali no paladar vontade de tomar aquele suco. Então eu sempre falo para as pessoas quando eu faço o período de detox, para que elas coloquem ali a quantidade que realmente tem que ser colocada. Às vezes as pessoas, é um pedacinho, aí coloca só aquele minúsculo pedacinho, lógico que não vai dar sabor. Então é muito importante você dar um sabor especial para o seu suco, tá bom? Usando os ingredientes indicados, lógico. Então uma outra coisa é quando eu devo estar usando, né, ali fazendo o período de detox. Tem pessoas que querem fazer detox toda semana, todo dia, todo momento e o seu corpo ele não está preparado para isso. Então nós devemos ter sim um período determinado, nós devemos o quê? Ter sempre uma orientação, a gente tem que fazer com que a nossa orientação ali ela seja válida para que a gente siga certo. Por exemplo, eu coloquei aqui para a gente usar, que vai ser o nosso caso aqui no período da depuração, de acordo com o que vai ser orientado. Olha, eu estou ressaltando bem, de acordo com o que você vai ser orientado, tá bom? Então, assim, um período de restauração,
um período de eu realmente estar fazendo ali com que o meu intestino deixe de estar tão sobrecarregado com tudo que eu alimento. Então, consumir um suco detox, as pessoas usaram muito banalmente. E não é assim. A gente tem o quê? Algo específico para alcançar. E como eu já falei antes, um dos benefícios maiores é nós desinflamarmos o nosso corpo, que é uma ajuda sim que esses sucos fazem poderosamente no nosso corpo. Quando nós dedicamos ali um período para fazer um detox, é o nosso corpo, o nosso fisiológico que é beneficiado. Então, eu ali faço o período que tem que ser feito. Nós temos que voltar depois para a nossa alimentação, tudo através de quê? De uma orientação, de uma planificação, para que eu esteja preparado para fazer esse período, tá bom? Uma outra coisa muito importante que a gente deve ressaltar também são as preocupações, né? Pessoas ali, por exemplo, crianças, né? Ter um consumo moderado. Às vezes a gente coloca lá 400 ml, 600 ml e a pessoa quer tomar a jarra inteira. Não é assim. Você tem que tomar realmente na dosagem que tem que ser tomado. Tem que ter cuidado com pessoas alérgicas, tem que ter um consumo de preferência quando uma pessoa tem problemas alérgicos. A pessoa tem que consultar o seu médico. Pessoas que têm problemas de trombose, ali tem certas hortaliças que não se come. Então, o que acontece? A gente tem que ter toda uma orientação. Períodos de grávida, né? Gravidez ali, usa ou não usa detox? Eu particularmente, eu gosto que a grávida, ela use uma boa alimentação. Agora, depois que ela passou o período da gestação, o período ali do amamentamento, né? Passou ali esses períodos, aí sim ela pode estar fazendo, né? Aquela mulher, ela pode estar fazendo ali um detox. Mas até ali aquele momento, eu aconselho que não, mas que ela tenha uma alimentação mais saudável possível e de preferência não use bebidas açucaradas por ela e pelo bebê. Então assim, às vezes a mulher ali ela exagera, né, usando bebidas açucaradas nesse período pelos seus desejos, pelas suas vontades. Então assim, procure comer a fruta. Se você está com muita vontade de comer doce, vá lá, coma uma fruta seca nesse período, tá bom? Mas é importante nós termos esse devido cuidado. Pessoas alérgicas, usar com moderação, se for preciso consultar o seu médico, consulte, para ver se você não tem nenhuma complicação para estar fazendo um período de sucos e de detox, tá bom? Então é de suma importância você ter aí essas cautelas. Outra coisa aqui super importante é como nós vamos ter os benefícios, né? Que seria o quê? Um estilo de vida saudável, uma melhor hidratação, como eu já falei um pouco disso, uma nutrição mais balanceada, para que a gente tenha ali realmente uma vida mais saudável. Eu digo sempre assim para as pessoas, a gente tem que ter o conhecimento para a gente ser liberto. O conhecimento, ele é realmente, a gente perece por falta dele. Então, quando a gente faz uma depuração, olha aqui pessoal, quando a gente se determina a que o nosso corpo, que já vem danificado de anos e anos, a gente tem que o quê? Programar, a gente tem que parar, né? Tem uma grande frase que é muito repetida, né? Quem não tem tempo para cuidar da sua saúde vai ter que tirar tempo para cuidar da sua doença. Não tem outra forma. Então, assim, quando a gente disponibiliza um trabalho tão importante como esse, que é você tirar um período ali para fazer uma depuração, uma desintoxicação, o que acontece? A gente automaticamente restaura o nosso corpo.
o nosso fisiológico que por ali está desequilibrado, a nossa parte intestinal que não está legal, e a gente vai o quê? Voltando de novo, equilibrando isso. Então é de suma importância, né, os benefícios, a gente entender esses benefícios de uma depuração. Outra coisinha aqui, pessoal, é a gente aqui através do apoio aqui da Citem, você vai encontrar aqui nas redes sociais, você vai encontrar aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, tem uma página toda especial para vocês estarem aí buscando mais e mais informações. Estou deixando aqui no slide aqui para vocês, aonde vocês vão encontrar ali mais informações dessa associação tão maravilhosa, né? Que está aí para fazer a diferença nas nossas vidas, trazendo temas como esse, sobre sucos no período da depuração. Então, o grande beneficiado é você. Kleber, eu tô só para baixar de peso, usa o suco? Usa, lógico, eu já falei para você que o primeiro é eu tirar a inflamação e o bônus é eu baixar de peso. Então, assim, se eu tenho aí um sobrepeso, uma obesidade, é óbvio que eu vou estar desinflamando esse corpo e automaticamente vou baixar de peso. E pessoas que já têm muito baixo peso, como é que vai acontecer? Vai acontecer, querido, que o seu corpo ele só baixa de peso até ali onde ele tem que baixar. E a depuração, ela é só um período. Ela tem várias etapas a ser seguida. E aqui nós estamos falando da etapa dos sucos. Os benefícios, o que ele traz para você, as preocupações que você tem que ter, tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, né? E é de suma importância eu seguir a guia que tem que ser seguida, tá bom? E eu quero deixar aqui para vocês um versículo que é meu de coração, para todos aqueles que realmente querem fazer uma mudança de vida. Que Jesus nos falou e disse assim: eu vim para que você, né, tenha vida e tenha com abundância, né? Então, assim, é assim que nós devemos olhar e encarar a vida. Eu tenho vida e é vida em abundância. Jesus trouxe para mim vida e vida em abundância. É por isso, queridos, que tudo tem que ser programado, tudo tem que ser planificado. Não vá saindo aí fazendo qualquer loucura, de qualquer forma, de qualquer jeito, preparando da sua forma. Não, a gente tem uma guia, a gente tem profissionais para isso. E é por isso que eu te convido para que você siga a depuração tal qual ela tem como ser feita e seguindo a orientação de cada profissional. Que você tenha aí aprendido cada vez mais, que Deus te abençoe, te guarde e que realmente você tenha feito a melhor escolha, que foi fazer esse período da depuração.